Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus vos abençoe por vocês estarem hoje na lição número 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Se você que está a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel em teologia, médio, treinamento de liderança, evangelismo, inteligência emocional e outros treinamentos. Muito bem, estamos aqui para servir os amados. Se vocês quiserem os slides, lembre-se de você mandar mensagem no WhatsApp, aí eu coloco você no grupo e você recebe os slides, ok? E lembre-se de se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos novos lançamentos. Deixe seu joinha, compartilhe. E tem um sininho na parte superior à direita, clique nele, ok? Vamos lá para a lição, então. 1 Coríntios 9:14, nosso texto áureo, que diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. A verdade aplicada diz, de acordo com as escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, ressaltar o cuidado de Deus com seus obreiros. Segundo, saber que Deus ampara quem socorre seus obreiros. E terceiro, compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Tens referência, 1 Coríntios 9, versículos 3, 4, 7, 12 e 13. Por favor, você lê aí, tranquilo e com calma, que eu já vou na nossa introdução. Nesta lição, abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas e profetas nos tempos do Antigo Testamento, ok? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esses princípios, tá? A que ponto a palavra de Deus nos fala sobre o sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros. Cuidado com os obreiros. Nós temos, diz assim, o cuidado de Deus com os sacerdotes. Parte 2, ou subtópico 2, a oferta dos sacerdotes e a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Deus vocacionou alguns obreiros, alguns homens, ao sacerdócio, para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar dos sacerdotes e de sua família. Então, vamos entender, antes de tudo, que existe uma vocação, existe um chamado aqui nesse contexto e também no nosso contexto atual, tá? Quem é chamado para tempo integral é diferente daquele que não tem um chamado de tempo integral. Aqui no contexto, é um chamado de tempo integral, onde a pessoa, tá? O vocacionado, tá? Ele tem uma responsabilidade muito grande de prestar esse serviço em tempo integral. E também, nesse contexto de números, tá? No Antigo Testamento, os levitas, tá? Tinham terras de tamanho limitado. Eles não receberam herança igual às demais tribos. Cada tribo recebeu uma porção para plantar e para produzir. Os levitas não receberam a mesma porção, tá? Eles não receberam uma porção que seja grande o suficiente para eles plantar, colher e produzir. Eles recebem terras do tamanho limitado, só necessário, tá? Porque, diz o texto, o Senhor é a vossa herança. Tá? Interessante isso, né? Então, vamos contextualizar bem. Estas pessoas não têm
seu sustento próprio, porque Deus não lhes deu terra para eles plantarem. Eles têm terra, tem uma terra, tem sua casa, mas é limitado para sobrevivência somente, não para produção. O cuidado de Deus com os sacerdotes. Deus separou os homens para o sacerdócio e ainda escolheu levitas para o trabalho do tabernáculo, cuidando do sustento de ambos. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com a sua obra. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço do tabernáculo, mantendo as coisas de Deus, organizando-as e consagrando ao serviço sagrado. Então, mais uma vez, tá? Existe um chamado, tá? Para o sacerdócio, é uma vocação. Não é qualquer pessoa que vai assumir esse papel. Existe um chamado de tempo integral, onde a pessoa viverá dependendo, tá, daquilo que o Senhor providenciar mediante o seu povo. Tanto sacerdotes quanto levitas, tá, deveriam depender do Senhor. Agora, eles têm esse tempo para cuidar da obra do Senhor de zelo. Tá? Então, por isso é importante o chamado. Porque se a pessoa não tem um chamado para tempo integral, ele se perde no tempo. O tempo pode ser amigo ou inimigo. Tá? Então, por isso precisa ter um chamado claro da parte de Deus. E aqui, no caso, os levitas têm esse chamado. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço do tabernáculo, mantendo as coisas de Deus organizadas e se consagrando ao serviço sagrado. Ou seja, um tempo integral. Tem muita coisa. Veja, nós temos no mínimo 3 milhões de pessoas, 600 mil homens de guerra saíram do Egito. Então, a cada oferta tem muita coisa para fazer. Então, alguém oferece, por exemplo, um novilho. Tem para limpar tudo que foi feito o sacrifício, né? Foi feito o sacrifício, foi tirado as entranhas, foi queimado, tem lenha, tem cinza, e tem muita coisa, então, nesse contexto, para fazer, é muito trabalho. A oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. O sacerdote tinha o direito de ficar com parte dela. Para comer da oferta, era imprescindível ter uma vida santa. Segundo a Bíblia de Estudo, o ISBE, quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente e tratar o alimento com reverência. Ele havia sido santificado ao ser apresentado a Deus. Então, veja, é o que Jesus disse, né? Aliás, Paulo disse, né? Que quem está a trabalhar da oferta, do altar, ele vive do altar. Então, aqui, essa oferta era oferecida em sacrifício, e depois os filhos de Arão e os sacerdotes tinham direito de comer parte dessa oferta. Aliás, não de todo sacrifício, tá? Bem claro, tem sacrifícios que é consumado totalmente, queimado totalmente, tá? Então, não é todo sacrifício que eles comem. As ofertas para os sacerdotes deviam seguir o que foi estabelecido por Deus e o que sobejar. Por isso, competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como foram Nadab e Abiú, filhos de Arão. Ou como fizeram, né? Primeiro aqui, tá? E o que sobejar está dizendo o quê? Primeiro, deixa o ofertante oferecer seu sacrifício conforme a lei, tá? E aí, o que sobrar, então, é para o sacerdote. Deus exige, tá, que seja queimado toda a gordura do sacrifício. A gordura pertence ao Senhor. O sacerdote não poderia comer, tá, dessa carne, do sacrifício, sem que antes toda a gordura fosse consagrado ao Senhor. Que foi, no caso, os filhos de Eli, eles comiam sem
estar ainda, né, pronto o sacrifício, tá? Então aí estaria errado. Nesse caso aqui dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, qual foi a questão? Conforme o texto de Levíticos 10, 1 e 2, nos diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Veja, primeiro, eles têm um incensário. O sacerdote não pode oferecer, não pode entrar na presença de Deus com incensário. Isso é o papel do sumo sacerdote. Você pode consultar Êxodo 30, versículo 11. Por isso diz o que não lhes ordenara. Então, o Nadab e Abiú entraram fazendo um papel que não é deles. O papel deles não é de sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote pode entrar na presença do Senhor com incensário. Por isso, desceu fogo do céu e os consumiu. O que nos está dizendo? Nós devemos honrar o papel que Deus nos deu. Eles serão filhos do sumo sacerdote, mas isso não lhes dava direito de fazer o papel do sumo sacerdote. O papel deles é de sacerdote. Agora, se você ler mais um pouquinho para baixo do texto, você vai ver que eles estavam embriagados. E isso é importante, tá? Porque aí está se mostrando a razão que levou eles a entrar dessa forma. Eles não estão sóbrios. Então, Deus proíbe os sacerdotes, tá? Que eles comessem mesmo a uva ou qualquer derivado, como suco de uva, tá? Porque o sacerdote deve estar sóbrio. Nesse contexto que Nadab e Abiú morreram, ok? Bom, dando honra aos obreiros. O obreiro é digno de seu salário, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Cuidar dos obreiros é um compromisso da fé. É válido o obreiro receber o auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Coríntio. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Percebe? Então, assim como o sacerdote, ele come, participe do sacrifício do altar, também hoje, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, tem pessoas que são chamadas em tempo integral. O obreiro digno do seu salário. Deus se agrada de abençoar seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoados. Deus é abundante em graça e nos ensina a reconhecer o trabalho de nossos líderes. Ele nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Então, se Deus está nos abençoando, Deus te abriu a porta de emprego, Deus te dá saúde, Deus está abençoando você, tá? Então, nada melhor do que nós abençoarmos, tá? Porque os líderes, tá? Principalmente os que estão em tempo integral, eles dependem, tá? Eles precisam de um sustento igual a todos nós, né? Precisamos, ok? No Antigo Testamento, o povo abençoava os sacerdotes com suas ofertas. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras ou pelo declínio ético que tem invadido muitos ministérios. É oportuno buscar entendimento nos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus, como em 2 Coríntios, Gálatas e Pedro. Veja, então estamos repletos de textos bíblicos onde a palavra de Deus nos direciona, tá, a sustentar financeiramente o obreiro, tá, que está vivendo em tempo integral. Tá? Então, isso aqui é importante. Tá? Agora, por que muitas pessoas, disso aqui, né, se opõem?
Talvez falta de conhecimento desses testes, porque a Bíblia é clara, tá? Que quem está em tempo integral deve sim receber uma ajuda financeira, que nós não chamamos salário, tá? Chamamos de prebenda, porque o ofício sacerdotal não é uma profissão, é um ministério, tá? Então se chama prebenda. Agora, outra questão diz pelo declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Então aí vem os escândalos às vezes que algum obreiro, algum ou outro, né, um pastor ou outro, ele entrou no erro da questão financeira, má administração. Aí gera um escândalo, vira público, e aí muitas pessoas generalizam, publicando e dizendo todo pastor é ladrão. É a mesma coisa que dizer que todo médico não é fiel no seu exercício da profissão. Quando um médico errar, comete um erro, né? Não é todo médico que não presta, tá? Ou qualquer outro profissional, né? Só porque um deles, um advogado, não fez um bom serviço, o advogado não presta. Não é assim que funciona, tá? Não posso generalizar. A gente deve saber discernir, é claro, tá? As pessoas, né, com quem estamos contribuindo, ok? Mas é importante, se você congrega na tua igreja, então, onde você congrega, você deve participar desse ministério, tá? Isso é ético, tá? Ok? Então, vamos lá. Cuidar dos obreiros e um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja. Como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo e os presbíteros, que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Veja só. Então, aqui existe uma orientação, tá, da parte de Deus, tá? 1 Timóteo 5,17, que deve se sustentar, tá, o obreiro. Então, faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. Veja, aqueles presbíteros. Agora, quando está presbíteros, deixa eu esclarecer aqui. Nesse contexto bíblico, tá, do Novo Testamento, presbítero, tá, é também chamado de pastor, ou bispo, tá, no contexto do Novo Testamento, tá, o presbiteroi, que vem do grego, né, o líder presbítero, às vezes ele tem a função pastoral ou a função de bispo. Bispo é quando esse presbítero abriu várias igrejas e ele se torna líder dessas outras igrejas, tá? O presbítero em si é local, presbítero pastor, com função pastoral, ele é local de uma igreja, de uma congregação. Então aqui, os presbíteros que governam bem, ou seja, eles têm uma boa administração, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, tem pessoas, disse aqui, que têm um chamado e eles fazem um excelente trabalho, eles governam bem, eles administram bem, e se dedicam à palavra e ao ensino dessa palavra. Então, sejam dignos de duplicada honra. Duplicada honra, seja em questão pessoal e também, segundo alguns comentaristas, isso também significa salário, tá? Ou seja, uma prebenda que eles estão se dedicando, quem sabe, né? Para a gente preparar uma boa palavra, precisa tempo, dedicação, estudo, tá? É aí, então, disse que esses obreiros devem ter duplicada honra ou receber uma ajuda financeira. Bom, o Senhor sustenta os seus. O sustento de Deus ao seu ungido, Deus prepara socorro aos seus servos e os cuidados de Deus com o seu ungido. O profeta Elias experimentou o cuidado de Deus que o sustentou em momentos de muita adversidade. Ele aceitou o cuidado de Deus a quem submeteu sua vida,
recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. Então, aqui nós estamos vendo o exemplo do homem de Deus chamado. Eu gosto da história de Smith Wigglesworth. Alguns irmãos têm no meu canal a história dele, então você pode acessar. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, ele fez um propósito e disse: Senhor, eu vou servir ao Senhor em tempo integral a partir do momento que o Senhor me sustente. Porque se eu ver que a sola do meu sapato estiver furado, ele disse nas suas palavras, né? Eu voltarei a trabalhar de encanador. Porque ele trabalhava, tinha sua profissão, mas Deus chamou em tempo integral. Então ele disse: eu dependo do Senhor. Ele conta na sua história que nunca lhe faltou nada, tá? Então isso é um chamado bem particular no cuidado de Deus. O sustento de Deus é o seu ungido. Deus sustentou a vida do seu ungido, Elias, né? De três formas, tá? Ou em três ocasiões. Na primeira ocasião, Elias estava junto ao rio, ou ao riacho de Querite, onde os corvos lhe entregavam pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Interessante, né? De forma sobrenatural, Deus mantém aqueles que são chamados. Tá? Eu posso dizer isso com plena certeza, tá? Que eu vivi no campo missionário, tá? E em momentos muito necessitados, de muita necessidade, eu fui suprido, tá? De forma extraordinária. Então isso aqui é bem bíblico. Deus pode usar até animais, tá? Como um corvo. Deus pode usar formas totalmente diferentes para ser suprido essas necessidades. Na segunda ocasião, Deus usou uma viúva de poucos recursos para sustentar o profeta. Interessante. Na primeira ocasião é um animal. Na segunda ocasião é uma pessoa da qual não se esperaria que sustentasse alguém. É uma viúva que tem uma porção de farinha, né? E azeite, e ela está pensando que aquilo vai ser o fim dela. Ela disse no texto: eu e meu filho comeremos e morreremos. Só tem isso. Tá? Então, às vezes, Deus usa pessoas totalmente improváveis para nos sustentar, para sustentar o obreiro que tem um chamado, para abençoar aquela pessoa. O objetivo não é só sustentar o obreiro, é abençoar aquele que está abençoando o seu ministro. Então, essa mulher vai ser abençoada, vai ter abundância de pão e azeite, porque ela se prontificou, né? Quando o profeta fala, ela obedece e sustenta, ok? E a terceira ocasião, por fim, um anjo do Senhor providenciou que Elias precisava por duas vezes, tá? Ou seja, um animal, uma viúva, um anjo, de alguma forma, Deus sustenta, tá? Meu amado irmão, talvez você seja um ministro, né? Que precisa de sustento. Confie em Deus, Deus é fiel, tá? Quando nos confiamos em Deus, Deus sempre nos sustenta. Deus prepara socorro aos seus servos. Obadias, administrador encarregado pelo palácio de Acabe e Jezabel, né, que é Obadias, tá? Muito temia ao Senhor. Obadias foi usado para alimentar e esconder 100 profetas de Deus, para que eles não fossem mortos por Jezabel, que é a rainha idólatra. Esse fato nos leva a crer que Obadias também foi sustentado pelo Senhor durante o tempo em que colocou a própria vida em risco para cuidar daqueles homens de Deus. Veja só, se Obadias está focando em abençoar aquelas pessoas sem homens de Deus, sem profetas, ele tem para compartilhar. E é tão bom, né, que Jesus disse é melhor dar do que receber por causa disso. Porque se Obadias está dando, é porque ele tem. Você percebe? Tá? Então, é por isso é melhor dar do que receber. Porque se eu vou receber, é porque não tem. Então, aqui Obadias está sendo abençoado, ele está sendo o canal para abençoar estes profetas. O cuidado de Deus com o seu ungido
Quando ia a Sunem, o profeta Elias era alimentado por uma mulher rica, em cuja casa não faltava pão. Aí nós estamos falando de Eliseu. Ela teve uma boa impressão que Eliseu, de Eliseu, ao observar seu comportamento. E Deus a moveu a mostrar bondade e generosidade ao profeta. Assim, ela pediu ao marido que construísse um pequeno quarto na casa onde o profeta poderia descansar quando estivesse na cidade. Veja, é interessante que Deus, né, move o coração dessa mulher. No caso, esta mulher, ela tem condições financeiras. E ela percebe que ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Ela fala com o marido, que eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho e faça um quarto para o profeta, que todas as vezes que ele se hospeda lá, tá? O casal mantém o profeta. E eles também são abençoados, tá? Então, em todos os exemplos que vimos hoje, Deus sempre está abençoando aquele que abençoa. Meu amado irmão, minha irmã, que Deus mova seu coração para você ser abençoado. Então, o objetivo de Deus é nunca retirar algo da gente, é sempre nos dar oportunidade para que nós recebamos algo a mais de Deus. Amém? Muito bem, nós ressaltamos o cuidado de Deus com seus obreiros, aprendemos que Deus ampara quem socorre seus obreiros, compreendemos que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Claro, se nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós estamos sendo liderados por alguém, é nosso papel, tá? Então, Deus abençoe, meus amados, desejo que tenham uma boa escola dominical, deixe seu joinha, lembre-se de se lembrar, de compartilhar com mais pessoas e vamos alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus.